Seja muito bem-vindo ao SMA Podcast. Estou aqui com o CEO, diretor da empresa, que há 7 anos presta serviço sobre mobilidade elétrica. Nada melhor do que ele, Ronaldo Júnior, que além de ser o gestor também é um homem que faz o serviço de campo, que acompanha toda a equipe. Seja muito bem-vindo a esse espaço, Júnior. Obrigado, meu amigo. Qual o cenário hoje dessa solução, né, ecologicamente correta que você atua na SMA? Hoje o mercado de energia renovável cresce bastante, né? Principalmente com o solar e a eólica. E junto com esse crescimento nós temos aí a mobilidade elétrica, né? Os carros elétricos, eles estão crescendo dia após dia num cenário nacional e num cenário regional aqui no Rio Grande do Norte, né? Então foi um nicho, uma oportunidade de negócio, principalmente porque a nossa região é uma região que tem uma disponibilidade de energia solar. O sol parece que é mais quente aqui, né? Hoje o sol nos privilegia muito, né? Então hoje a gente tem muita demanda, tanto de energia solar como de mobilidade elétrica. Então, e o bom da mobilidade elétrica é que além de você ajudar o meio ambiente, você ainda economiza, né? Então essa economia é muito importante e muito interessante no dia a dia do brasileiro, né? Ao longo desses 7 anos, qual foi a transformação que você observou, né? Como é que era o seu cliente há 7 anos, ou as objeções do seu cliente, as dúvidas, e nesse transcorrer do tempo a coisa ficou mais clara, ou ficou mais confiável, ficou melhor, está crescendo de forma exponencial? Logo quando a gente começou a atuar, né, o ramo de energia renovável ele era muito precário, né? Tanto de informação como de produto. Então só tínhamos aí, quando você parte para energia solar, a gente só tinha 2, 3 marcas de inversores, tinha 2, 3 marcas Inversor, o que é um inversor especificamente? O inversor ele é um dispositivo, né, que ele é um equipamento que ele inverte a energia. O painel ele gera energia em corrente contínua, né? E ele inverte para a corrente alternada, que é a corrente que a concessionária recebe, né? Então, só tínhamos aí 2, 3 marcas de inversor e de painel. Hoje não. Hoje o cliente é muito mais bem informado, que a internet trouxe isso para ele, né? E hoje nós temos uma diversidade muito grande de equipamentos, né? Ronaldo Júnior, quando a gente fala em economia, né, colocando em percentual algo tangível, palpável, a economia chega a quantos por cento e como é que otimiza essa economia? Hoje, na energia solar, hoje o cliente ele tem uma economia aí de, no mínimo, 80% da sua conta de energia, né? Quando você fala em mobilidade elétrica, o cliente que compra o carro elétrico, ele tem a economia de combustível, principalmente se ele for um cliente de energia solar, que ele está gerando sua energia e está reabastecendo o seu veículo, tá? E tem uma economia de manutenção. Então, o carro elétrico ele não tem manutenção. Ele não precisa trocar correia, não precisa trocar óleo. Basicamente, o carro elétrico é suspensão, pneu, né? Uma lataria quando necessário. Exatamente. Que é de correção, na verdade. Isso. Né? Então, aí quando você vai colocar aí, nós temos clientes que trabalham de Uber e aí estão economizando anual com manutenção e combustível em torno de R$60 mil anual. Anual, R$60 mil. E aí o quilowatts que transforma em quilometragem, como é que é esse cálculo? É assim, hoje quando você compra um carro a combustão, você compra o combustível, né? Hoje o combustível está entre 6 e 7 reais. O quilowatt, se você for comprar a concessionária, quando você não tem energia solar, quando você vai comprar a concessionária, hoje está girando em torno de 90 centavos. Vamos botar um real. Né? Real. E dá para gerar quantos quilômetros com quilowatts? Depende do modelo, do modelo do veículo. Vamos no mais básico, de entrada. Né? O carro de entrada hoje ele está girando em torno de 38 kW, ele vai a bateria do carro, né? Então ele vai aí
gastar em torno de 50, 55 reais para abastecer o carro, né? E roda quantos quilômetros? Dependendo do veículo, você roda aí de 250 a 320 quilômetros. Bom, excepcional, né? Então é uma economia realmente bem considerável com relação ao carro a combustão. Então, bacana que a sua empresa está há 7 anos no mercado, você teve uma visão de futuro, nichou o seu negócio, Sim. principalmente especificando aí, fazendo alianças, conexões com empresas para esse crescimento substancial de carros. Inclusive, estamos no mês de julho e, segundo os dados, foram, nesses últimos 6 meses, mais de 1.800 carros vendidos aqui no Rio Grande do Norte. Então, essa frota ela só aumenta, né? Só aumenta. Como que foi essa visão lá atrás e qual é a sua visão de futuro nesse mercado, para daqui a pouco a gente falar sobre os cuidados, as precauções que o consumidor precisa ter na hora de decidir um prestador de serviço autorizado, que é o seu caso. Isso. Lá atrás a gente começou com uma visão. Eu estudo muito sobre energia renovável, sobre mobilidade elétrica. E aí a gente vendo alguns colegas, alguns podcasts, alguns influenciadores na área, o pessoal começou aí me trouxe essa visão, né? Digo, opa, peraí, mobilidade elétrica tá crescendo. Aí veio uma das gigantes que hoje atua aqui no mercado, né? Que é a BYD. Então eles abriram a concessionária e aí foi quando a gente começou a dizer... Então, você foi pioneiro. Fomos pioneiros no mercado. E aí a gente começou a ver, né, essa oportunidade, né? E aí com a entrada da BYD, as outras concessionárias também foram abrindo nicho, né? Hoje nós temos aí, aqui em Natal, nós temos em torno de 10 concessionárias que trabalham com carros elétricos, 10 marcas diferentes, né? Então, assim, hoje cresce bastante e a tendência, aí é uma tendência mundial que a gente, hoje, a nível mundial, o Brasil é um dos países que mais cresce em mobilidade elétrica. Então, a tendência é que essa frota ela cresça muito durante o ano aí e durante os próximos 10 anos. Agora, Ronaldo Júnior, para ter uma boa prestação de serviço na ponta, lá com o cliente consumidor que acabou de fazer uma aquisição de investimento, que certamente você vai provar por números que tem um melhor custo-benefício. Qual a preparação ou a capacitação dessa equipe para estar lá entregando algo seguro e dentro das conformidades? Davidson, quando se fala em capacitação, eu costumo dizer muito para o pessoal, peque pelo excesso. Então, o ideal é que seja um eletricista ou eletrotécnico, que ele seja homologado pela concessionária. E parece que é muito simples, né? Você não encontra hoje eletricista disponível no mercado. Não, né? não. E outra, quando encontra, muitas vezes você não encontra um eletricista bem preparado no mercado, né? Exatamente. Antigamente era o Severino. Vem cá, Severino, faz tudo, né? Isso. Hoje as coisas são mais escassas, né? A mão de obra é muito difícil, né? Bem mais escassa, mão de obra difícil. Geralmente o profissional mais robusto, o profissional mais completo, ele não quer fazer esse tipo de instalação ou ele faz de todo jeito porque ele acha que é algo simples e não é. Quando a gente fala em instalação, é uma estação de reabastecimento nas residências, comercial? Qual que é esse tipo de instalação? Quais as categorias que ela existem? Hoje tem diversos tipos, né? As principais são comercial, geralmente o empresário ele nos contrata um profissional, compra o carregador e coloca na porta do estabelecimento dele para dar um serviço a mais para o cliente. Temos o residencial, que geralmente as concessionárias de carros elétricos elas dão o wallbox ou o carregador portátil para o cliente colocar e ter na comodidade da casa dele a instalação e o abastecimento da casa. E temos também, que é uma categoria que está crescendo bastante, que é o residencial mais voltado para os prédios verticais, que requer um pouquinho mais de critério e um pouquinho mais de técnica para fazer. Hoje os empreendimentos de lançamento eles já saem com essa opcional, na verdade, né? Sai. Alguns já na saída. Sai. Agora vamos pegar especificamente o unbox, que chama, que vem geralmente vem um kit junto com o carro. Exato. E aí a concessionária homologa alguns prestadores de serviço autorizados a prestar o serviço para garantir tanto
ou a boa instalação, quanto garantir também a permanência da garantia. Ó, garantir a garantia. Isso, né? isso. É isso? É, assim, hoje as concessionárias, elas prezam muito pela qualidade e por manter-se no mercado brasileiro, que não é um mercado automobilístico, não é um mercado fácil de trabalhar. Então, elas prezarem por isso, e aí manter a qualidade do carro, né, da bateria do veículo, eles homologam e treinam homologados que vão trabalhar junto com elas, fazendo a instalação, certo? E aí preserva a bateria do carro, preserva o carregador, que se a instalação for mal feita, o carregador ele pode queimar e o cliente pode perder a garantia, certo? E a bateria do carro, que é o mais importante. É o coração, né? É o coração do negócio. Então É o investimento maior do veículo, é a bateria. Então, se o cara faz uma instalação errada, dá uma sobretensão na rede da concessionária e cai na bateria do carro, o cara perde a garantia do carro. Vamos fazer a analogia do cardiologista para o cuidado do coração. Então, o critério da concessionária é altíssimo, porque lá é onde está todo o custo ou o segredo do negócio, né? Exatamente, exatamente. E aí um carro sem bateria não anda. Então, eles prezam muito pela qualidade do seu homologado. E aí essa qualidade requer treinamentos trimestrais que a gente faz, visita às concessionárias, visita às fábricas, as montadoras das concessionárias. Tudo isso está para preservar e dar longevidade no negócio de carro elétrico hoje no Brasil. Você, como um credenciado homologado da BYD e de outras também, né? Sim, sim. Você tem visto em loco algumas atrocidades nas instalações? Percebido isso? Algum problema recorrente que aparece? Além do que você não fez, por exemplo, alguma coisa que foi feita e você vai lá e é acionado para corrigir? Várias. Por incrível que pareça, é muito normal a gente ser chamado pela concessionária, porque o cliente ele instalou com uma pessoa não homologada e o carregador deu um problema e a gente vai lá avaliar a instalação. E geralmente quando a gente vai avaliar a instalação, falta um componente elétrico, a bitola do cabo está errada, e aí tudo isso influencia não só no carregamento do veículo, como também na proteção da bateria como do carregador. E aí quando você entra numa confusão desse tamanho aí, há evidência de prejuízo para autorizada já acerca da bateria ou são só mesmo correções paliativas? Geralmente só correção paliativa, né? Muitas vezes, com relação à bateria do carro, a gente ainda não pegou nenhum caso, né? Eu acredito que nem a nível Brasil aí tenha casos de bateria ser danificada por conta de uma instalação errada. Porém, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então é muito mais paliativo, é muito mais uma instalação errada, uma bitola, um componente, um cabo que era para passar por um canto, passou por outro. Então, são detalhes que reprovam garantia. Entendi. E aí, entre os paradigmas que existem acerca de carro elétrico, são muito, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa de uma forma, mas cada vez mais a gente percebe que há uma aceitação que não tem volta. Eu acredito que nos próximos 10 anos essa frota aí é irreal ou surreal. Aquele mito, né? Carro elétrico é coisa de rico ou de fato para todo mundo? Davidson, eu lhe digo que é para todo mundo. Hoje um carro elétrico de entrada no mercado, ele está saindo hoje com o preço de um carro popular de uma concessionária grande, por exemplo. E aí, quando o cliente ele vai colocar na ponta do lápis o que ele vai gastar de combustível e de manutenção, ele opta por comprar um carro de entrada elétrico, porque aí ele vai economizar. E também um detalhe que os carros chineses, né, que é os carros elétricos que estão chegando no mercado, é o acabamento interno. Então, o acabamento interno dos carros elétricos de inúmeras marcas são fantásticos. Então, o pessoal, quando vai colocar na ponta do lápis, quando vai fazer um test drive, quando vai olhar o carro na concessionária, realmente o cara diz, não, aqui é outro nível, vamos trabalhar por aqui.
De fato, a gente está vivenciando uma evolução, né? A ponta de virada, né? Quer dizer, Isso. fazendo parte dessa história de mudança de paradigma e de consumo. Né? E aí eu te pergunto, né? Por que tanta gente ainda tem medo de investir em carro elétrico? Quais são as principais objeções que você percebe? Hoje o pessoal tem muito medo com relação à durabilidade do veículo, né? Se tem onde carregar ou não o veículo, né? E aí vem um dado muito importante. Mas é uma pergunta, sobre a durabilidade, existe a garantia estendida, mais de 5 anos, né? Isso. Geralmente a concessionária ela dá 8 anos de garantia na bateria do veículo, né? De 5 a 8 anos, depende da concessionária, né? E aí essa bateria, como se não for detectado mau uso, né? Consequentemente a concessionária ela vai repor aquela bateria, ela vai tirar um módulo, colocar outro, enfim, tem alguns detalhes que eles geralmente priorizam na hora de ver a garantia de um veículo como todo, independente se é elétrico, se é a combustão, eles têm esses detalhes, né? Aí então tem a questão da garantia, pontos de reabastecimento. Pontos de reabastecimento que hoje já é um mito, né? Porque hoje, a nível Brasil, hoje a gente tem mais de 14.800 postos de reabastecimento entre carga rápida e carga lenta, né? Então, a nível Brasil, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente não tinha nem 50% desse número, né? Então, hoje é um mercado que cresce muito, principalmente os postos de recarga rápida, né? Hoje, nós temos aí 2.430 postos de recarga rápida, né? Que é aqueles postos que você carrega o carro em 40 minutos, dependendo do veículo. Quanto traz esses dados? Esses dados são como se fossem públicos? Eu consigo fazer uma rota da minha viagem e encontrar esse posto de reabastecimento? Consegue. Hoje tem vários aplicativos. Tem o PlugShare, que é o mais conhecido. Nós temos a ZonCharger, que é outra empresa bacana que tem. Hoje nós temos a BR Supercarga. Então são empresas grandes que estão investindo. Então, vou dar um exemplo. Daqui para Mossoró. Aqui para Mossoró nós temos 2 postos saindo da BR Carga. Natal, Mossoró, 250 quilômetros. Aí Ronaldo Júnior está saindo agora. Geralmente a bateria ela chega até Mossoró. Não precisa recarregar. Dependendo do veículo, sim. Certo. Mas aí se precisar, onde é que tu vai reabastecer? A gente tem um posto de reabastecimento em Lages. Lages? Em Lages e outro em Açu. Certo. Quanto tempo precisa para abastecer lá? É o tempo de você ir no restaurante e tomar um cafezinho. 30, 40 minutos. Não leva mais do que isso. Entendi. Então, isso de 0 a 100, né? Aí depende muito da bateria do carro. Tem Açu também, então tem 2 pontos. Então daqui a pouco vai ter praticamente toda a cidade, né? Aí em Mossoró, se não me engano, são 5 postos de recarga rápida que tem dentro da cidade de Mossoró. Aqui em Natal tem muito mais de 5. Então assim, a gente tem uma evolução. Então daqui para Caicó tem mais 2, o pessoal da ZonCharger é um pessoal que está investindo bastante no Rio Grande do Norte, né? Aqui eles têm, aqui na Grande Natal eles têm 3, estão indo para o interior, certo? Então assim, tem muita coisa bacana vindo, tem muita gente querendo investir, porque é a tendência do mercado hoje. E aí já quebra aquela objeção. Eu vou comprar um carro elétrico, não vou conseguir viajar. Consegue tranquilamente ir daqui para João Pessoa, faz uma recarga na metade do caminho, lá em Goianinha. Se não conseguir, o carro, dependendo da autonomia, consegue chegar em João Pessoa, já faz lá na entrada de João Pessoa, também tem posto de carga rápida. As concessionárias, como um todo, elas estão fazendo instalação de carga rápida na entrada das concessionárias. Então, elas estão ali para trabalhar e fazer com que aquele cliente dela nunca deixe na mão, fique na mão. Nunca fique na mão. Então, de fato, vender é a parte mais fácil, porque tem um custo-benefício absurdo. Isso. Mas eu vejo que uma das grandes objeções é o ponto de recarga. Isso. Mas, entretanto, todavia, todo carro vem acompanhado com o seu recarregadorzinho. E aí se precisa de instalar esse carregador. Sim. Ele é burocrático ou complicado fazer a instalação desse carregador? Por incrível que pareça, ele é simples de ser feito,
certo? Uma pessoa que tem um mínimo de noção de conhecimento de elétrica, ela consegue fazer, certo? Porém, o que a gente vê muito, já voltando para aquela questão da garantia, do profissional, a gente vê muito que o profissional, ele tem um mau costume de não olhar o manual do aparelho. E aí, por não olhar o manual do aparelho, você deixa a sua instalação sem uma proteção, uma bitola de cabo diferente. Então, a ideia é assim, que sempre o cliente ele esteja, e o profissional da elétrica, ele esteja atento ao manual do carregador, que é muito importante. Existem vários tipos de carregadores ou são específicos um, ou cada carro tem um? Como é que é? São vários modelos, né? A diferença é de potência. Tá? Nós temos 4 potências de carregadores. Carregador de 3,5, que geralmente é um carregador portátil, 3.5K. Temos um carregador de 7, que geralmente é o carregador wallbox que é entregue na concessionária. Nós temos o carregador de 11 e o de 22. O de 11 e o 22 é trifásico, o de 7 e o de 3,5 são monofásico, certo? Então, dependendo da concessionária, ele vai lhe dar um desses diferentes. Então, por exemplo, um carro híbrido plug-in, ele vai receber um carregador portátil, certo? O wallbox ele vai receber um carregador de 7. E geralmente um carro com maior potência, e aí nesses últimos dias eu instalei da marca Porsche, então eles dão um carregador trifásico de 22 para o cliente. Então o cliente tendo uma rede trifásica, ele consegue recarregar ali até 22K. Entendi. A rede trifásica ela também da concessionária, né? Isso. Então, até uma energia um pouco mais em conta, mais barata, na verdade. Exatamente. Aí quando você fala híbrido esse tipo de energia ou híbrido carro? O carro híbrido, que é o carro o híbrido... Carro que é combustão e elétrico. Exato, a combustão e elétrico. Ele tem uma autonomia menor no elétrico, certo? Tem uma autonomia maior na parece combustão. Que até certa velocidade ele usa só elétrico, né? Exato. Lá, 60 km, ele vai no elétrico, né? Exato. Na realidade, hoje os plugins eles estão um pouquinho diferentes. Eles vão por quilometragem. Então, você programa o carro, quando ele tiver com 20% de bateria, por exemplo, ele vai para o modo a combustão. Aí, enquanto ele está no modo a combustão, ele está recarregando a bateria. Aí, quando ele chega em 80%, 90%, dependendo da configuração que você colocar no carro, aí ele volta para o elétrico. E aí ele fica migrando. Por isso que tem muita concessionária que diz, o meu carro tem 1.200 quilômetros de autonomia, mas porque ele vai migrando entre combustão e elétrico. Legal. Até baixar a bateria total e até a gasolina acabar. Quem tem energia solar, né, e precisa carregar o carro, é de graça ou isso tem uma pegadinha por trás? É de graça, né? Porque você está gerando a sua energia, você comprou o equipamento, você está gerando a sua energia. Então, se você está gerando a sua energia, você está praticamente de graça. O que é que às vezes a pessoa diz, eu estou pagando o equipamento. Beleza, mas todo equipamento você paga, você não recebe o equipamento de graça. Então, assim, você está gerando a sua energia, principalmente se você recarregar o seu carro durante o dia, certo? Aí é que é de graça, porque tem a simultaneidade. Na hora que o painel está gerando, o carro está recebendo energia. Essa energia ela não vai passar pela rede da concessionária, pelo medidor, e possivelmente ele não vai precisar pagar uma taxa concessionária. Então, na mesma hora, ele está recarregando e gerando a sua energia. Bacana, a gente aqui está no espaço falando sobre algo que interessa a você, porque de certa forma está a 3 palmos do coração, né? Está diretamente ligado ao bolso do brasileiro, onde todo mundo quer ter um alíviozinho no orçamento, na conta, nas finanças. E aqui o especialista Ronaldo Júnior, ele é CEO da SMA, uma empresa que tem as soluções ligadas principalmente à questão da mobilidade. E aí a gente está transcorrendo uma série de pontos extremamente essenciais que talvez sejam úteis para a sua tomada de decisão. Se você já aderiu, ótimo. Você já tem a sua percepção de como está sendo válido para você. Se ainda não aderiu, vai aderir. E certamente alguém da SMA, se tratando de Paraíba, Ceará ou Rio Grande do Norte, vai estar lá
prestando um bom serviço a você, você vai lembrar, olha, aquele rapaz lá do podcast, Ronaldo Júnior, o nome dele. E você pode falar diretamente com ele, dar o feedback ou indicar também para outra pessoa que isso que é o melhor, né? Perfeito. Né? A indicação de um cliente satisfeito. Comprante se torna cliente, o cliente recomendante em fã, que eu vi que tem uns depoimentos aí já, inclusive alguém que eu já conheci lá, já fez uns 3 serviços para você, porque o cara faz em casa, mas ele gosta de almoçar na casa da sogra. Aí ele faz na sogra também. A sogra fica cheia de perna achando que ele está investindo. Na verdade, ele está pegando a energia da sogra. Além do almoço, ainda pega energia. Aí ele vai para a casa do filho, do parente. Já instala também, porque é barato comprar um carregador. Eu estou fazendo essa pergunta, sabe por quê, Ronaldo Júnior? Porque carregador tem no mercado. Mas qual é o risco de não comprar de alguém que é credenciado? Nós temos vários riscos, né? A perca da garantia do carregador e, em pior das hipóteses, é a perca da garantia da bateria do veículo ou do veículo. Isso aí né? é suicídio, né? É suicídio. Me diga uma coisa, qual a garantia do carregador em torno de quanto tempo? Tem carregadores que a gente tem garantia de 1, mas eu também tenho carregadores que têm garantia de até 5 anos. Então, quanto mais robusto o carregador, mais garantia a fábrica dá, né? Eu tenho... Da mesma marca ou marcas distintas? Não, marcas distintas. Esse, por exemplo, eu tenho um carregador que eu trabalho que é da marca Intelbras. Esse carregador, o pessoal lá, eles dão garantia aí de 2 anos do carregador, né? Que a maioria só tem 1 ano de garantia, né? Mas o carregador, a durabilidade dele é pelo consumo ou tempo mesmo útil? É tempo útil. Tempo útil. Mas assim, hoje um carregador, quanto mais robusto ele for, a tendência é dele durar em no mínimo 10 anos. Vou te fazer uma pergunta de prova agora. Nesse tempo que tu está no mercado, já houve reposição de carregador ou ainda não começou esse ciclo ainda dos teus clientes? Hoje não houve reposição. Hoje o que é que o pessoal faz? Hoje o pessoal ele compra um segundo carregador, bota lá na sogra para usar, bota na casa da praia, bota na granja, na fazenda, e aí ele vai fazendo outros postos de abastecimento, tá? Hoje o que acontece bastante, né, que é uma outra solução que a gente também tem, é a parte de assistência técnica, né? Como geralmente as concessionárias elas dão 1 ano de garantia no carregador, que é 1 ano de acordo com o faturamento do veículo, tá? Então passou 1 ano, a concessionária não se responsabiliza mais pelo carregador. E aí a gente também tem essa solução de assistência técnica para o carregador do cliente que parou de funcionar ou queimou. Então a gente faz esse tipo de reparo também. Substituição ou conserto? Atualmente, dependendo do pacote, né, porque a gente tem alguns pacotes que a gente trabalha, então o pacote mais básico é manutenção, é realmente reparo. O pacote mais robusto é uma substituição, dependendo da quantidade de parcelas que ele pagou, né? Tem um mínimo, né? Um mínimo, né? Para fazer essa instalação na residência, ou na fazenda, ou na casa da sogra, precisa elaborar um projeto elétrico para isso? Precisa. O ideal, principalmente para condomínio vertical, é você ter uma ART ou TRT assinada por um especialista. Mas quando você fala condomínio vertical, essa é para unidade habitacional ou para utilidade coletiva? Os dois. Os dois, né? Os dois. Principalmente para a unidade coletiva, certo? Porque o condomínio ele é muito resguardado, ele se resguarda muito com relação a alguns problemas que ele podem ter. E problema elétrico num condomínio é problema para todo mundo, né? E aí ele tem que ter uma TRT, uma ART assinada pelo especialista, ele tem que ter um projeto elétrico, ele tem que ter um memorial descritivo falando e dizendo como é que vai ser feita aquela instalação passo a passo. Tanto para resguardar o morador como o síndico. Também, né? Guardar o síndico juridicamente. Sim. Que o síndico menos tem interesse é de bronca. Menos problema, quanto menos problema, melhor. E hoje, Davis, a gente tem realidade nacional. A gente tem muito condomínio com problema justamente porque não seguem essas regras. E uma quarta regra que é muito importante, que o pessoal também não segue,
é o estudo de carga, tanto do condomínio como da unidade do morador. Tá? Você precisa saber quanto de carga ele tem, quanto de carga ele suporta, se ele vai precisar de mais carga. Então, para isso, ele precisa ligar para a concessionária, fazer um estudo da unidade consumidora, o que é que o cara tem em casa, qual é a potência, quantos tem. Então, precisa fazer esse estudo bem minucioso para o cliente não ficar com problema. Ah, não consegui carregar meu carro. E até, na pior das hipóteses, quando você fala em condomínio, é o condomínio dar um apagão no condomínio, porque tem lá, o condomínio suporta você colocar 5, 6 veículos carregando e tem 10. E aí a subestação do condomínio não aguenta e aí o condomínio todo fica no escuro. Então isso é a pior das hipóteses. Bacana. Vamos imaginar o seguinte, vamos simular que eu sou o cliente e eu liguei para a SMA e estou querendo fazer uma instalação de um carregador. Só que eu comprei o carro, quer dizer, eu vou ficar ansioso para carregar esse carro e eu te ligo e eu quero saber como é que é o passo a passo do teu atendimento até a entrega da solução contratada. Vamos lá. O primeiro passo que a gente faz é fazer uma visita técnica inicial, certo? Então, nessa visita técnica inicial a gente vai ver qual é a bitola do cabo que está chegando da concessionária de energia até a casa dele, a gente vai ver o disjuntor dele, a gente vai ver o caminho que vai percorrer, porque a instalação Precisa quebrar às vezes? Precisa, algumas vezes sim, passar por baixo do gramado, é normal. E aí, como a instalação do carregador, a gente sempre diz que tem que ser uma instalação independente da casa do cliente, então a gente precisa fazer essa visita técnica para mostrar e dizer, ó, a gente vai fazer assim, a gente precisa disso, certo? Até para orientar o nosso instalador na hora de fazer a instalação. Ele precisa saber por onde é que foi combinado. Aí faz um croquisinho de tudo, um briefing, coloca um terra. Por vídeo. Faz o orçamento, quantos metros de fio tem que comprar. Esse material é comprado pela sua equipe ou o cliente que compra? A gente tem duas opções, né? O cliente pode comprar o material ou a gente também pode fornecer. Pronto. Aí teve a visita técnica. Eu liguei hoje, sábado, desmarcou a visita técnica para segunda-feira. A pessoa vai lá segunda. E aí quanto tempo leva para executar esse trabalho na média? Pronto. Aí assim, o pessoal entrou em contato comigo, a gente vai, faz a visita técnica. Depois da visita técnica, eu passo um orçamento, a gente negocia o valor, tudo direitinho, deu certo para o cliente, deu certo para a gente, vamos para execução. A gente vai, coloca ele numa fila de execução, né? E aí, por exemplo, hoje a gente está levando em torno, entre visita técnica e instalação finalizada, a gente está levando em torno de 2 dias úteis, certo? Então, eu levo aí em torno, dependendo da instalação, e a gente está levando em torno de 1 dia para fazer uma instalação. Tá? Aí quando é apartamento, estende um pouquinho mais, que apartamento é mais criterioso, a gente segue um passo a passo mais detalhado. Você que roda o Nordeste todo e está acompanhando essa evolução, a pergunta que não quer calar. O Brasil está preparado para a mobilidade elétrica? Tá. Vamos dizer assim, está num estado embrionário ainda. Mas ainda, como eu falei, temos 14 mil carregadores a nível Brasil para o cliente usar, entre grátis e gratuito. Porém, está crescendo muito rapidamente. Muito rapidamente. Esse número aí de 14 mil, se a gente colocar há um ano atrás, não tinha nem 40%, 50% desse número. Então, assim, é algo realmente que está assustadoramente crescendo e o pessoal toda semana, e dois dias, três dias, a gente vê nos grupos aqui de eletromobilidade a inauguração de um posto de carregamento rápido novo. Então a gente vê um restaurante, como a gente tem vários restaurantes grandes a nível Nordeste que estão aderindo para dar mais conforto e comodidade para os seus clientes. Então está absurdamente crescendo muito rápido. Eu posso te fazer uma pergunta, você tanto na visão como empreendedor no segmento de mobilidade elétrica, mas também na visão de visionário ou de mercado. Os próximos 10 anos, qual é o desenho do mercado, no seu ponto de vista? Eu vejo que
a mobilidade elétrica ela vai estar muito, mas muito à frente da combustão, né? A gente ainda não falou e não está em ênfase as bikes elétricas. Inclusive aqui em Natal a gente tem uma loja muito bacana de bike elétrica. Moto elétrica não está ainda... aqui não está ainda um boom, mas em São Paulo, por exemplo, o pessoal da Uber fez uma parceria com o pessoal de moto elétrica e eles, além de vender a moto elétrica para o entregador da Uber mais barato, ele ainda tem postos, não é nem de recarga, é postos de você trocar a bateria. Então, tirou a bateria da moto, bota no canto lá carregando, ele tira uma carregada e vai trabalhar. Daí você imagina Legal. O tamanho do mercado. Caraca. Que vai evoluir. E isso, estamos falando de São Paulo. Rapaz, tu vai ter tanto trabalho para fazer que vai perder os cabelos. Viu? De novo. Ronaldo Júnior, que bacana, rapaz. Você tá na crista da onda, no momento certo, no lugar certo, com o segmento ideal. Fico muito feliz pelo seu trabalho. E aí eu te pergunto, quem acompanhou, quem está te assistindo, onde é que te encontra, como é que entra em contato com você, quais são os meios que vocês estão aí atuando? Hoje a gente tem um site bem robusto no Instagram, né? É o SMA, @sma.mobile, tá? A gente pode ir o SMA Energy, e aí você encontra a gente lá e também no nosso telefone profissional, né? Eu sou curioso e eu não vou deixar passar, né? Tem um significado SMA? Tem. Esse significado é forte. A SMA veio de uma visão, né? A gente acompanha um pregador católico, né? E aí, na época a gente tinha um pouquinho de medo de entrar, né? Mercado novo, precisou de discernimento e aí a gente entrou, graças a Deus está dando certo, e aí a gente, em homenagem ao nosso anjo da guarda, a gente colocou, né? São Miguel Arcanjo. Forte protetor. Hein? O nosso protetor diário. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bacana. Se você ainda tem dúvidas sobre mobilidade elétrica, nada melhor do que você dirigir a sua dúvida a um especialista, pessoa que está atuando. Você vê que ainda é embrionário ainda. Se você não está inserido nesse movimento, em algum momento esse movimento vai alcançar você, quer queira ou não, você vai estar dentro da mobilidade elétrica. Com certeza. Deixo aqui o espaço para as suas considerações finais, Ronaldo Júnior. Vamos lá, meu amigo Davidson. Consideração final a gente sempre fala, né? Procure um homologado da concessionária, procure um profissional de qualidade, realmente capacitado, certo? Vá comprar o seu veículo elétrico. Vamos lá, eu vou te drive. Atrapalhar. Como que eu vou saber que aquele profissional é capacitado? Onde é que eu vou pesquisar? Qual é o meu olhar criterioso? Eu vou dizer, opa, esse é... Porque quem vê cara não vê coração, Exato. Quem vê coração não vê profissão. E aí eu volto a lhe dizer o que eu tinha lhe dito antes. Quando a concessionária ela homologa um profissional, é porque ela treinou, ela acredita naquele cara que vai instalar do jeito que ele quer, do jeito que ela precisa, para que o carro dele não fique com problema, não tenha problema futuro. Então, o homologado da concessionária, independente de quem seja, é o pasme, ideal. Né? 70% do carro é o quê? Bateria. Quer dizer que você está lá responsável por um negócio, 70% do negócio dessa multinacional está na sua mão. Exato. E 70% do investimento do cliente está na nossa mão. Na nossa mão. Então a gente precisa ter muito critério. Então, só com essas palavras, o que o cliente paga é muito pouco em detrimento da grande responsabilidade. Né? Exatamente. Muito pouco. O que eu gostei também do ponto que você falou, que você disse, é muito simples, né? Mas o simples hoje é uma das maiores tecnologias. Exato. Tem até uma história que diz que tinha um pessoal na NASA estudando para fazer uma viagem espacial e tinha um potiguar lá, trabalhando lá dos serviços gerais. E o pessoal passaram meses e meses analisando qual a melhor tinta da caneta para essa viagem espacial que dava certo para a gravidade, né? Pudesse escrever. Aí o potiguar chegou, excelência, dá licença aí, você não leva um lápis?
Simples, né? E aí, muitas vezes, o cara quer complicar. Às vezes é uma economia de R$ 100. Você expõe todo o seu investimento e aí, vamos lá, deu bronca. E pagar um advogado, e confusão. Quer dizer, a vida da pessoa perde o flow do rio por conta de uma tomada de decisão lá atrás. E você acaba mudando o seu foco. Você Olha, poderia estar com a cabeça tranquila. É muito simples, é só SMA. Vamos procurar. Valeu, Ronaldo Júnior. Obrigado, Felicidade, meu amigo. sucesso. Aí pra você, cola no Ronaldo que dá certo. SMA. Tamo junto.